Capítulo 161. Estudantes de intercâmbio E1. De autors POV. Fechando a válvula do chuveiro, colocando algumas roupas e secando meu cabelo molhado com uma toalha, voltei para o meu quarto e pulei na cama. Pam! Ah! Enquanto sentia meu corpo afundar no colchão branco, respirei fundo e relaxei. Estava, honestamente, bastante cansado. Treinar por 4 horas com a dona realmente me desgastou. Mas, se eu tivesse que ser sincero, não desgostava da sensação. Embora, após cada sessão, parecesse que todos os meus ossos haviam sido quebrados, a sensação de ver minha força melhorando continuamente superava toda a dor e sofrimento que sentia. Era, sinceramente, viciante. Olhando para o teto branco do meu quarto por alguns segundos, recordando algo e levantando a cabeça, fixei o olhar no canto do quarto onde um gato preto descansava tranquilamente na cadeira. Depois de hesitar por um segundo, falei: Ei, Angélica, você pode se transformar em algo além de um gato. Virando a cabeça na minha direção, Angélica perguntou cautelosamente: Por que você está perguntando? Não, estou apenas curioso. Com os olhos semicerrados de maneira suspeita, Angélica balançou a cabeça. Sim, mas não poderei voltar a ser um gato por uma semana. Uma semana? Tanto tempo assim? Sim, a habilidade tem um tempo de recarga. Entendi. Isso fazia sentido. Com quão forte era a habilidade dela, era compreensível que tivesse um período de recarga. Se ela pudesse se transformar no que quisesse sem esse intervalo, eu não ficaria surpreso se ela me dissesse que sua habilidade era de nível S. Seria, honestamente, tão poderosa. Vendo minha reação, Angélica se tornou ainda mais suspeita e perguntou: Por que você está me perguntando isso? Voltando minha atenção para Angélica, respondi casualmente: Oh, é porque talvez eu precise que você se transforme em outra coisa. Para ser direto, eu queria levar Angélica comigo para Imorra. Não, eu precisava que ela fosse comigo para Imorra. Por ser um demônio, era natural que eu a levasse junto. Embora eu não soubesse se ela já havia estado em Imorra, eu precisava dela para uma tarefa específica. Uma que envolveria seus poderes demoníacos. Na verdade, se Angélica não fosse comigo, os planos que eu havia preparado nos últimos 2 meses iriam por água abaixo. Era assim que a participação dela era importante. Portanto, eu precisava que ela se transformasse em algo além de um gato, já que não seria ideal para o ambiente em que estaríamos. Ouvindo minha resposta, Angélica balançou a cabeça e negou firmemente. Não. Já era humilhante o suficiente para ela ser um gato. Agora eu queria que ela se transformasse em algo mais? Não. Angélica não aceitaria isso. Não o quê? Não, eu não vou me transformar em outra coisa. Não me faça perder a paciência, humano. Franzindo a testa, protestei. Mas você nem ouviu o que eu queria dizer. Humano, ser um gato já é um. Antes que Angélica pudesse terminar de falar, eu a interrompi e contei sobre meus planos. Na próxima semana, vou para Imorra. Com os olhos bem abertos, a voz de Angélica subiu alguns tons. Você o quê? Imorra. A Imorra que estou pensando. Sim, essa mesmo. A explosão de Angélica era compreensível. Como ela era um demônio, sabia naturalmente onde ficava Imorra. Na verdade, embora nunca tivesse estado lá, ela sabia o quão estratégico era aquele lugar para os demônios. O fato de o Rei Demônio ainda não ter devorado o planeta mostrava o quão importante ele era. Acenando com a cabeça, repeti: Você me ouviu direito. Na próxima semana vou para Imorra. Com os olhos arregalados, Angélica me olhou como se eu estivesse louco. Enquanto falava, sua voz tremia. Se como? Você está tentando se matar? Além disso, como você consegue viajar até lá? Não pergunte como, apenas saiba que você vem comigo e você na forma de gato não é ideal. Balançando a cabeça, Angélica imediatamente recusou. Você está louco? Nós, demônios, conseguimos diferenciar as presenças uns dos outros. Se eu for, serei apenas um peso morto e um alvo. Olhei profundamente para Angélica e, após uma breve pausa, disse: Não se você se transformar. O que Angélica disse era verdade. Se Angélica estivesse em sua forma normal, os demônios mais ou menos seriam capazes de perceber sua presença, pois compartilhavam a mesma fonte de poder. No entanto, se ela se transformasse, eles não conseguiriam perceber, pois seu poder seria diretamente cortado. Franzindo a testa, Angélica disse, irritada: Você é estúpido, humano?
Qual é o sentido de eu ir se não posso usar meus poderes? Sorrindo, eu a tranquilizei. Não se preocupe com isso, já pensei em tudo. Sim, eu já havia pensado em tudo antes, caso contrário, não teria perguntado. Embora eu soubesse que os demônios podiam perceber se um deles estava nas proximidades por compartilharem a mesma fonte de poder, também sabia que se Angélica usasse sua habilidade, ela não seria descoberta. Ainda assim, na verdade, não importava se ela seria descoberta ou não. Isso porque meu plano, na verdade, exigia que ela fosse descoberta. Desde que tudo funcionasse da maneira que eu queria, a viagem para Imorra seria frutífera. Após uma breve pausa, Angélica ainda balançou a cabeça, negando. Não. Independentemente disso, ela ainda não queria ir. Sabendo quão perigoso o lugar era, havia uma grande chance de que ela pudesse morrer. Ela poderia morrer, e não se importaria, mas ainda assim não queria morrer. Vendo Angélica recusar novamente minha oferta, eu disse firmemente: não aceitarei um não como resposta. Não se esqueça de que ainda tenho seu núcleo dentro de mim. Se eu morrer, você morre, você não tem outra opção. Percebendo que eu já havia decidido levar ela para Imorra, Angélica ficou sem palavras. Ela não sabia o que dizer. O que eu disse era verdade. Apenas agora, ela foi lembrada de que sua vida não estava mais sob seu controle. Como seu núcleo estava comigo, Angélica realmente não tinha opção. Se eu morresse, ela morreria junto comigo. Seu destino não estava mais em suas mãos. A vida dela agora estava atrelada ao humano à sua frente. Enquanto Angélica pensava sobre isso, uma sensação de impotência dominou e ela baixou a cabeça em derrota. É isso que meu destino se tornou? De matriarca de um clã a um demônio forçado a se esconder na forma de um gato e cumprir as ordens de um humano. Era assim que ela havia caído tão baixo. Vendo a expressão desolada de Angélica, eu suspirei e a tranquilizei. Não se preocupe, não farei isso de graça. Há algo nisso para você também. Para ser honesto, eu entendia os sentimentos de Angélica. Quem gostaria de ser tratado como um escravo? Eu com certeza não. Sabendo disso, não havia como eu forçar Angélica a fazer algo contra sua vontade sem lhe dar uma recompensa apropriada. Especialmente porque eu queria que ela fizesse parte do meu grupo de mercenários. Não de forma forçada, mas de uma maneira que ela quisesse fazer parte. Esse não era o tipo de relacionamento que eu procurava. Um de confiança mútua, em vez de um forçado. Se eu a forçasse a fazer o que eu quisesse sem recompensá-la, o que me faria pensar que ela ficaria depois que o período de 5 anos acabasse? Isso seria apenas estúpido e ingênuo da minha parte. Na verdade, não ficaria surpreso se ela decidisse me caçar pelo resto da vida depois que recuperasse seu núcleo. Levantando a cabeça, Angélica disse suavemente: como assim? Sorrindo para Angélica, após uma breve pausa, eu disse: posso te ajudar a alcançar o rank de Visconde. Abrindo os olhos abruptamente, Angélica me olhou em choque enquanto sua voz aumentava alguns tons. O quê? Sim. Não estava mentindo. Como mencionei antes, Imorra era uma terra repleta de tesouros. Embora eu não soubesse de todos os tesouros que existiam lá, conhecia alguns deles. E um deles foi especificamente feito para demônios, pois era algo que poderia ajudá-la a alcançar o próximo rank. O rank de Visconde. Um rank que muitos demônios almejavam. Suprimindo seu choque, os olhos afiados de Angélica pousaram em mim enquanto ela dizia cautelosamente: como posso confiar em você? Tirando o contrato de mana do meu espaço dimensional, sorri e mostrei o contrato diante de seus olhos. Fácil, é só adicionar isso ao contrato de mana. Se eu escrevesse que, na volta dela em Morra, ela teria algo que a ajudaria a quebrar o rank de Visconde, Angélica não precisaria se preocupar em eu enganá-la. Após tudo, se eu não cumprisse minha parte do contrato, eu morreria. Vendo o contrato, após uma breve pausa, Angélica acenou com a cabeça. Ela não precisou pensar 2 vezes antes de concordar. Era escolher assinar o contrato e ir para Imorra ou não assinar e potencialmente morrer porque o humano que tinha seu núcleo morresse em Imorra. Não foi uma decisão difícil. Além disso, Angélica desejava alcançar o rank de Visconde há muito tempo. Se eu realmente fizesse o que prometi e a ajudasse a quebrar o rank de Visconde, Angélica não se importaria em arriscar sua vida por isso. Assim, olhando para Ren por alguns segundos, Angélica disse: tudo bem, mas você melhor cumprir sua promessa, humano. Vendo Angélica concordar com o acordo, um sorriso surgiu em meu rosto enquanto pensava comigo mesmo. Enquanto ela vier comigo, tudo estará resolvido. Com ela se juntando a mim,
tudo deveria acontecer como eu planejei e visualizei. Pelo menos era isso que eu esperava. No entanto, considerando meu histórico anterior, não estava muito certo sobre se eu conseguiria ou não, mas eu tinha que pelo menos tentar. Por minha causa, e pelas pessoas que contavam comigo. Eu tinha que ter sucesso, custe o que custar. No dia seguinte, turma A25, Locke. Sentado em meu lugar habitual do lado esquerdo da sala de aula, hoje, uma atmosfera estranha envolvia o ambiente. Muitas emoções diferentes estavam estampadas no rosto de alguns dos alunos presentes. Alguns estavam cautelosos, outros animados, e alguns nervosos. No entanto, se havia algo que era notável, era que todos estavam agindo de forma estranha. A coisa mais notável que podia ser observada nos alunos da sala era que quase todos estavam olhando para a entrada da sala com uma apreensão extra. Quase como se um inimigo estivesse prestes a entrar pela porta e lutar com eles. Notando seu comportamento estranho, não pensei muito sobre isso. E isso porque eu entendia de onde eles estavam vindo. Hoje era o dia em que os alunos de intercâmbio das 4 grandes academias chegariam. Clank! Entrando na sala, sem se importar com a atmosfera estranha que a envolvia, Dona baixou a mão tentando chamar a atenção de todos. Certo, todos, por favor, sentem-se e prestem atenção em mim. Segundos após sua mão descer, a sala silenciou e Dona continuou falando. Como muitos de vocês já sabem, hoje teremos alunos de intercâmbio entrando na nossa sala. Portanto, gostaria que todos vocês se comportassem da melhor maneira possível. Fazendo uma pausa e olhando para os alunos da sala, o tom de Dona tornou-se mais firme. Nos próximos 2 meses, antes do início do torneio interacadêmico, alunos das 4 grandes academias virão para nossa turma e estudarão conosco. Eles participarão de muitas coisas, como aulas eletivas, atividades e muito mais. Em resumo, o que estou tentando dizer é que vocês os verão bastante. Mais uma vez fazendo uma pausa, o tom de Dona tornou-se incomparavelmente sério enquanto seu tom aumentava. Portanto, é melhor que vocês se comportem da melhor maneira durante o tempo em que eles estiverem aqui, pois vocês estão representando a Locke. Seu comportamento será o que causará uma impressão nas outras academias. Olhando para os alunos da sala, Dona ameaçou ao finalizar seu discurso. Se vocês fizerem algo estúpido que afete o prestígio da escola, preparem-se para enfrentar as consequências. Enquanto as palavras de Dona chegavam aos ouvidos de cada aluno, um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Depois de um tempo, ao terminar o que queria dizer, pegando seu tablet e rolando alguns arquivos, Dona limpou a garganta e falou: Certo, chega disso. Agora vou chamar os nomes dos pares de alunos que ficarão responsáveis por mostrar aos novos alunos o campus e familiarizá-los com a academia. Apontando para 2 indivíduos sentados do lado direito da sala, Dona disse: Certo, o primeiro par será Jim Orton e Troy Derex. Vocês 2 serão o primeiro grupo. Seguindo eles, o próximo grupo será composto por Kevin e Emma, Amanda e Arnold, Donald e... Enquanto Dona mencionava os nomes dos pares de alunos que orientariam alguns dos alunos de intercâmbio, meus olhos não puderam deixar de se voltar para onde Jim e Troy estavam sentados. O primeiro par que Dona mencionou. Sitting in his usual seat, Jim was staring intently at the board with an indifferent expression. As his name was called out, his expression didn't change once. He just sat there indifferently completely unfazed by the fact that he would soon be meeting students from other schools. Ao lado dele, um garoto relativamente bonito, com cabelo preto e pupilas amarelas, sorriu amigavelmente enquanto igualmente olhava para a frente da sala. Franzindo os olhos, uma careta involuntariamente apareceu em meu rosto. Se eu não me lembrasse errado, este era o evento que faria com que o relacionamento entre Jim e Troy desmoronasse completamente, resultando em Troy se tornando um vilão. Pelo menos era o que deveria acontecer no romance. No entanto, eu já não tinha certeza sobre esse resultado. Com a mudança repentina na personalidade de Jim, eu sabia que isso poderia não acontecer. O relacionamento deles melhorou ou piorou? Essa era a pergunta em minha mente. Eu realmente não sabia. No entanto, o que eu sabia era que se, após isso, Troy ainda não fosse abordado pelo professor Thibault, isso significaria que ele não se tornaria um vilão, ou pelo menos não ainda. Franzindo os olhos, não estava muito certo de como me sentir sobre isso. Eu já reconhecia o fato de que as coisas estavam mudando e que a história não estava mais seguindo o caminho que seguia antes. Mas, mesmo assim, parecia um tanto estranho. No entanto, talvez isso fosse para o melhor. E por último, mas não menos importante, o último grupo será o de Melissa e Ren. Me tirando dos meus pensamentos, ao ouvir o nome do meu grupo, abaixei a cabeça e agarrei meu cabelo,
não conseguindo evitar um xingamento. Você está brincando comigo. Capítulo 162. Estudantes de Intercâmbios 2. The Author's POV. O sol começou a surgir no horizonte, e a cidade de Ashton, mais especificamente o Loch, se banhava na luz do dia. Estando na entrada da academia, aproveitando o calor que vinha do sol, olhei para a direita onde uma linda jovem estava parada. No momento, Melissa e eu estávamos aguardando na entrada norte da academia. De acordo com as instruções de Dona, em breve conheceríamos estudantes de uma das 4 grandes academias. Nosso trabalho era recebê-los e mostrar o campus para que se familiarizassem com o lugar. Embora eu não soubesse de qual academia eles vinham ou quem eram, isso realmente não importava. No mês passado, não fiquei parado. Aprendendo com a situação no prédio Manticore, após ser informado sobre a troca de alunos, memorizei cada perfil dos estudantes que viriam para o Loch. Independentemente da academia, fossem eles grandes ou pequenos, memorize todos os perfis. Me levou um tempo, mas me forcei a fazer isso. Eu não ia deixar algo semelhante ao que aconteceu no prédio Manticore acontecer novamente. A partir daquele momento, aprendi que precisava estar preparado para tudo. Em vez de ficar alheio ao que viria no futuro, era melhor buscar informações proativamente para evitar ser pego de surpresa e perder a compostura. Falando sobre a situação dos dormitórios, nos últimos mês e meio, tudo o que fiz foi observar. Tendo aprendido muitas lições sobre esquemas e planejamento, sabia que a pressa era inimiga da perfeição. Portanto, escolhi observá-los cuidadosamente. Desde suas rotinas, padrões de comportamento, tudo. Fiz questão de gravar e memorizar cada pequeno detalhe de suas vidas sem deixar escapar nada. Com a ajuda da forma felina da Angélica, consegui adquirir muitas informações, e graças a ela, agora poderia afirmar que eles podiam ser eliminados a qualquer momento que eu desejasse. Com meus planos agora prontos, tudo o que precisava fazer era executá-los. Mas ainda não era o momento certo. Após refletir um pouco, decidi colocar as peças em movimento depois que voltasse de Morra. Como eu iria para lá em uma semana, não havia necessidade de me sobrecarregar agora para me livrar deles. Afinal, eles não estavam indo a lugar algum tão cedo. Eram apenas alvos fáceis, na minha perspectiva. Tudo o que precisava fazer era puxar o gatilho e tudo desmoronaria. Eles não eram mais uma prioridade para mim. De qualquer forma, deixando esses problemas de lado, agora eu tinha um problema mais irritante. Olhando para Melissa, que estava ao meu lado, tentando quebrar o silêncio constrangedor entre nós, perguntei: Então, como está seu dia, Melissa? Ao ouvir minha pergunta, sem hesitar, Melissa respondeu: Uma droga. Por que isso? Me olhando como se eu fosse um idiota, Melissa disse de forma retórica: Você realmente precisa perguntar por quê. Franzindo a testa, coloquei a mão no queixo enquanto fingia entrar em profunda reflexão. MHH, talvez seja porque está muito ensolarado lá fora? Entendível, garotas como você querem se manter. Cala a boca. Ao ser mandado para calar a boca, finjo me ofender enquanto lembrava do fato de que agora éramos parceiros de negócios. Rude, não se esqueça que agora você está falando com seu parceiro de negócios. Se antes eu tinha medo de Melissa por causa de sua influência e personalidade sadista, agora não tinha mais motivos para ter medo. Por quê? Por causa do negócio de cartas mágicas. Agora que éramos parceiros, se algo acontecesse comigo, todo o esforço que colocamos no projeto iria pelo ralo. Afinal, estávamos ligados por um contrato agora. Pensando assim, ri internamente. Não havia mais necessidade de temer Melissa. Assim, eu poderia fazer e dizer o que quisesse sem me importar com as consequências. Bem, a menos que eu a provocasse demais. Se isso acontecesse, bem, digamos que as coisas não seriam boas para mim. Asterisco TSK asterisco. Olhando para meu rosto sorridente pelo canto dos olhos, Melissa estalou a língua e disse: Fale mais uma palavra e eu vou te esfolar e alimentar os mendigos que estão do lado de fora da academia. Eu digo, você não está sendo um pouco gráfica demais com suas ameaças? De qualquer forma, não há como você machucar seu parceiro de negócios, certo? Ao ouvir minhas provocações, com o peito subindo e descendo rapidamente, Melissa respondeu lentamente: Parece que você realmente está pedindo por isso. Ignorando as ameaças de Melissa, exibi orgulhosamente o fato de que agora éramos parceiros repetidamente. Dado o quanto esse projeto era valioso, Melissa sabia muito bem que não poderia fazer nada contra mim. Portanto, não importava o que ela dissesse, eu ignorava tudo. Essa era minha vingança por todos os abusos anteriores.
Não me diga que você está chateada por não poder fazer nada comigo agora. Respirando fundo, Melissa fez o possível para suprimir sua raiva. Ela estava começando a se arrepender de ter feito um acordo com Ren. Os limites de sua paciência estavam sendo testados a cada segundo que passava. Se não fosse por sua racionalidade ainda dominando sua mente, ela já teria feito algo a meu respeito. O que? Eu não disse. Justo quando estava prestes a provocar Melissa novamente, parei de repente e olhei para a distância. Após notar algo, com um toque de arrependimento, disse: por mais que eu adorasse continuar nossa conversa, parece que nossos convidados chegaram. Virando a cabeça, Melissa perguntou: onde? Ali. Apontando para a distância, um grupo de 5 estudantes apareceu do outro lado da rua. Esfregando os olhos para enxergar melhor, a primeira coisa que notei foram os uniformes, que eram brancos com as lapelas das jaquetas listradas em azul. Eles devem ser da Academia Ludwig, da cidade de Parque. Reconhecendo a cor do uniforme, consegui imediatamente adivinhar a identidade dos estudantes que se aproximavam. A Academia Ludwig, da cidade de Parque, que defendia o lado leste do domínio humano e que ficava de frente para o mar. Por enfrentarem diretamente o mar e, portanto, as bestas marinhas, eles se especializaram em guerra aquática em vez de combate terrestre. Com eles lutando constantemente contra bestas marinhas em vez de demônios, adaptaram-se totalmente à água e, a partir daí, conquistaram o título de Guardiões do Leste. Ainda assim, só porque se especializavam em guerra aquática, não significava que fossem fracos em combate terrestre. Não, na verdade, eram tão aterrorizantes em terra quanto eram na água. À medida que as figuras dos estudantes se tornavam mais claras, meu olhar foi imediatamente atraído para 2 membros do grupo. Um homem e uma mulher. O homem tinha uma estatura grande e cabelos curtos de cor platina com costeletas encaracoladas. Seus olhos eram brilhantes, e seu corpo todo emanava um poder sem limites que me lembrava Jean. Ao seu lado estava uma jovem que, assim como o garoto, tinha cabelos loiros platina que caíam suavemente até as costas. Ela tinha grandes olhos azul marinho e pele limpa e branca, sem imperfeições. Com uma foice prateada pendurada na cintura, a garota tinha uma postura bastante fria e inacessível. Quase como Amanda. No entanto, ao contrário de Amanda, que parecia ter barreiras impedindo as pessoas de se aproximarem, a garota diante de mim tinha uma aura de repulsão. Quase como se dissesse: não se aproxime ou eu vou te matar. Semelhantes, mas diferentes. Olá, prazer em conhecê-los. Meu nome é Nicholas Lenfal e venho da Academia Ludwig, da cidade de Parque. Ao chegar diante de nós, o homem estendeu a mão para Melissa e para mim enquanto se apresentava. Sua voz era calma e composta, nem arrogante nem opressora. Pausando, Nicholas deu um passo para o lado e começou a apresentar os outros. Este aqui é Joshua Claymore, que também é um calouro. Enquanto Nicholas começava a apresentar todos os presentes, não prestei muita atenção, pois já conhecia os nomes de todos. Nicholas Lenfal, Joshua Claymore, Ivan Dragovic, Lawrence Smith e a Erin Lenfal, a irmã gêmea de Nicholas. Embora todos fossem indivíduos bastante fortes que poderiam ficar entre os 200 melhores calouros da nossa academia, os 2 que eu precisava prestar atenção eram os gêmeos Lenfal, também conhecidos como os gêmeos da lua prateada. Uma dupla de calouros formidáveis que ocupava a primeira e a segunda posição no ranking dos calouros. Embora individualmente fossem fortes, somente quando a dupla trabalhava junta se tornavam extremamente assustadores. A Erin com sua foice e Nicholas com suas 2 espadas curtas. Quando os 2 trabalhavam juntos, até Kevin acharia extremamente difícil vencê-los. Na verdade, havia uma chance de ele também perder. Isso se devia à sua arte da espada. Ambos praticavam uma arte da espada de 4 estrelas. No entanto, o que tornava essa arte especial era que ela foi criada especificamente para gêmeos, e o mais aterrorizante de tudo era que quando os 2 trabalhavam juntos, o poder de sua arte da espada poderia até rivalizar com o de uma arte da espada de 5 estrelas. Assustador! E por último, mas não menos importante, está a minha irmã gêmea a Erin Lenfal. Foi a voz calma de Nicholas que me tirou de meus pensamentos ao terminar de apresentar todos. No geral, enquanto observava todos à minha frente, tive uma boa impressão deles. Assim como Nicholas, todos eram nem arrogantes nem opressivos. Mesmo que a Erin fosse fria, não menosprezava ninguém e dava para ver que sua frieza era apenas seu comportamento natural. Eles eram um tanto quietos, mas, honestamente, comparados aos jovens mestres, eu os escolheria qualquer dia. Limpo a garganta e,
Justo quando estava prestes a me apresentar, para minha surpresa, encontrei Melissa se aproximando deles com um sorriso afável e gentil no rosto enquanto se apresentava. É um prazer conhecê-los. Meu nome é Melissa Hall e este é Randover. Só queria dizer que estamos felizes que vocês vieram até aqui para esta academia e esperamos que aproveitem a estadia. Sorrindo para Melissa, Nicholas apertou sua mão. Igualmente. Blincando algumas vezes para ter certeza de que estava vendo corretamente, olhei para Melissa enquanto as engrenagens da minha mente pararam de funcionar por um segundo. O que estava acontecendo? Era essa a Melissa que eu conhecia? Onde foi parar a Melissa que abusava das pessoas com palavras? Ela estava bem? Será que eu a provoquei demais? Enquanto milhões de perguntas surgiam na minha mente, de repente senti todos olhando na minha direção. Percebendo isso, com um sorriso constrangido no rosto, acenei para eles. Sim, prazer em conhecê-los. Observando-me pelo canto dos olhos, logo percebi os lábios de Melissa se curvarem para cima enquanto ela sorria. Percebendo isso, meus olhos se arregalaram e as veias na minha cabeça pulsaram. Essa garota fez isso de propósito. Ela fez isso intencionalmente para me confundir e usar isso como uma oportunidade para me fazer parecer estúpido. Entendi. Não é à toa que ela agiu de forma tão diferente. Cruzando os braços enquanto secretamente cerrava os dentes, prometi a mim mesmo que iria me vingar dela. Certo, por favor, sigam-me, Ren, e eu vou apresentar o campus para que vocês possam se familiarizar com este lugar e não se perderem no futuro. Deliciando-se com minha expressão, com um leve sorriso no rosto, Melissa virou-se triunfante e liderou o caminho em direção à entrada da academia. Sorrindo, Nicholas olhou para seu grupo e assentiu para Melissa. Isso seria ótimo. E assim, seguindo Melissa, fizemos um tour pelo campus. Enquanto caminhávamos, Melissa fez a maior parte da conversa, falando sobre as regras e a disposição da academia. Em pequenas ocasiões, eu acrescentava algumas coisas aqui e ali apenas para me envolver na conversa, mas a maior parte do que eu disse foi relevante e não foi realmente ouvido. Explicamos sobre as diferentes sessões na academia e também falamos em detalhes sobre as regras, como a proibição de brigas e coisas assim. Não que as pessoas realmente seguissem as regras, mas era o que estava escrito, então apenas mencionamos. Depois de um tempo, enquanto caminhávamos e já havíamos percorrido a maior parte do campus, lembrando de algo, propus. Que tal irmos para a área da arena na seção G? Levantando a sobrancelha, Melissa olhou para mim, dizendo ceticamente: Seção G. Dando uma olhada no meu relógio, acenei com a cabeça e disse: Sim, se não estou enganado, um bom espetáculo está prestes a acontecer. Voltando sua atenção para mim, Nicholas perguntou curiosamente: Que bom espetáculo! Continuando a olhar para meu relógio e tentando ao máximo recordar algo, meus olhos logo brilharam enquanto assentia repetidamente. Sim, definitivamente é um espetáculo que não devemos perder. Não estava mentindo ao dizer que um bom show nos aguardava. Com a passagem de tempo chegando ao fim aqui, pelo que eu lembrava de ter escrito no romance, neste momento, Kevin deveria estar no terreno da arena lutando contra um dos melhores alunos da Academia Teodora. A academia que era cheia de jovens mestres arrogantes. Eu não precisava explicar o que aconteceu, precisava. Era bastante óbvio. Com as pessoas da Academia Teodora sendo famosas por sua arrogância, não era estranho que Kevin se envolvesse em uma briga com um deles. E assim, um grande espetáculo onde Kevin iria esmurrar seu oponente estava prestes a acontecer. Olhando para meu relógio, incentivei todos a me seguir. Se nos apressarmos, conseguiremos chegar a tempo. Não havia como eu perder um espetáculo tão bom. Capítulo 163. Estudantes de Intercâmbio 3. The Authors POV. Uaia! Ao entrar nos terrenos da arena da seção G, aplausos ensurdecedores ecoavam por todo lugar enquanto os alunos se inclinavam nas grades da arena, conversando animadamente uns com os outros, todos com os olhos fixos em uma determinada plataforma abaixo deles. Olhando na direção para onde a maioria das pessoas estava mirando, suspirei aliviado ao ver a figura de Kevin em pé em uma das plataformas. Acho que não estamos tão atrasados. Eu realmente ficaria decepcionado se não conseguisse ver Kevin dando uma surra em algumas pessoas. Embora, pelo que me lembrava, a luta tivesse durado menos de um minuto, ainda era melhor do que ficar vagando pela academia com estranhos e explicando a eles o layout da escola e as regras. Chegando alguns segundos depois de mim e ouvindo o que eu disse, olhando curiosamente ao redor, Melissa perguntou: Atrasados para quê? Apontando para uma plataforma específica abaixo, respondi: Para o show. Esfregando os olhos para ter uma visão melhor do que eu estava apontando,
Melissa logo avistou a figura de Kevin em uma das plataformas. Surpresa, ela perguntou: "Não é o Kevin?" Acenei com a cabeça e respondi: "Isso mesmo." Como ele foi parar lá? Ele foi desafiado. Quem desafiou ele? Antes que eu pudesse responder, olhando para o jovem que estava em frente a Kevin, Nicholas comentou: "Pelo que sei, ele deve ser Robert Wilson, o quinto colocado da Academia Teodora." Franzindo a testa, Melissa lançou um breve olhar para Nicholas, que estava ao lado da irmã e seus outros 3 colegas. Atualmente, todos eles observavam Kevin com rostos incomparavelmente sérios. Ao ouvir o nome de Kevin, eles naturalmente sabiam que ele era o aluno classificado em primeiro lugar na LOC. Naturalmente, como concorrentes, Nicholas e sua irmã prestavam atenção especial a ele. Kevin era, afinal, alguém a ser observado. Desconhecendo seus pensamentos, encarando o jovem abaixo, Melissa repetiu: "Robert Wilson." Acenei com a cabeça e continuei: "Sim, 16 anos, classificação é, arma principal, martelo." Ao ouvir minha resposta, Melissa ficou inicialmente surpresa. No entanto, logo após, olhando para mim de forma estranha, disse: "O fato de você saber tudo isso me dá calafrios." Revirando os olhos, ignorei Melissa. Ela não entenderia. Tendo memorizado os perfis da maioria dos alunos de intercâmbio, é claro que eu memorizei o perfil do aluno contra quem Kevin estava se enfrentando. Vestindo um uniforme verde pálido, o jovem estava atualmente olhando arrogantemente para Kevin enquanto o insultava debaixo do palco. Embora eu não soubesse exatamente o que ele estava dizendo, pela maneira como falava e se comportava, já conseguia deduzir o conteúdo da conversa. "Se arraste aos meus pés, blá blá blá, você não é nada." Apenas as coisas típicas. No entanto, eu sabia que a arrogância e o comportamento do oponente eram meramente uma fachada. Virando minha cabeça para uma das cabines privadas da arena de espectadores, sabia que isso era apenas um ato que a Academia Teodora estava fazendo para entender melhor as habilidades de Kevin. Como Kevin era classificado em primeiro lugar entre os alunos do primeiro ano, era natural que a Academia Teodora quisesse saber sobre suas habilidades. Com a próxima troca interacadêmica, para vencer, as academias precisavam entender melhor seus oponentes. Com a fama de Kevin, ele era obviamente um dos principais alvos a serem observados. E com razão, já que todos os olhos dos espectadores estavam focados na figura de Kevin. Excluindo o fato de que ele era muito bonito, todos ali tinham um pensamento: quão forte é o número 1 entre os jovens da melhor academia do mundo? Os rumores sobre ele eram exagerados ou ele realmente era tão talentoso e incomparável quanto as pessoas diziam? Saindo de meus pensamentos, logo vi um árbitro caminhar calmamente em direção aos terrenos da arena. Ao ver o árbitro responsável pela luta chegando, não consegui evitar dizer animadamente: "Oh, a luta vai começar." Assim que minhas palavras se apagaram, os terrenos da arena ficaram em silêncio enquanto um árbitro subia ao palco. Encara Kevin e o jovem em frente a ele, o árbitro advertiu: "Deixe-me ser claro, esta é uma luta amigável." Fazendo uma pausa para garantir que tanto Kevin quanto outro jovem estavam prestando atenção, o árbitro disse solenemente: "Ambas as partes podem usar qualquer meio possível para derrotar seu oponente, seja habilidade, artefato ou qualquer coisa que você tenha com você é permitida. No entanto, se uma das partes admitir derrota durante o combate, a outra parte não pode continuar atacando. Se eu sentir até mesmo o menor indício de intenção de matar de qualquer um de vocês, eu interromperei a luta. Entenderam?" "Entendido." Kevin respondeu calmamente, tomando a iniciativa. O representante da equipe da Academia Teodora, Robert Wilson, era um jovem bastante musculoso que parecia ter cerca de 20 anos, apesar de ter a mesma idade que Kevin. Ao olhar para Kevin à sua frente, sua expressão permanecia estoica e imutável. Seguindo o exemplo de Kevin, Robert respondeu: "Entendido." Ao ver que tanto Kevin quanto Robert haviam entendido as regras, o árbitro levantou a mão e imediatamente a abaixou gritando: "Começar." Assim que a mão do árbitro cortou para baixo, sem perder um segundo, dando um passo à frente, Robert correu na direção de Kevin. Bam! Bam! A cada passo que dava, a plataforma da arena tremia. Observando Robert se aproximando com um enorme martelo em mãos, o rosto de Kevin permaneceu indiferente enquanto seus olhos vermelhos o observavam calmamente à distância. Segundos depois, Robert chegou diante de Kevin. Erguendo seu martelo, Robert sorriu enquanto gritava: "Por que você não está se movendo?" Está tão assustado que ficou paralisado de choque. Sem hesitar, ele mirou na cabeça de Kevin.
No entanto, assim que o martelo estava prestes a atingir a mão de Kevin, os espectadores viram apenas um flash, e o corpo de Kevin desapareceu. O martelo caiu no chão e a arena tremeu. Bam! Oh! Quando seu martelo atingiu o chão, sentindo a fria lâmina próxima ao seu pescoço, Robert ouviu uma voz fria vinda de trás dele. Você perdeu. Assim que as palavras frias de Kevin caíram, a arena ficou envolta em silêncio. Saindo do seu estado de choque, levantando a mão, o árbitro anunciou: Kevin Voice vence. Subsequentemente, à medida que as palavras do árbitro ecoaram nos ouvidos de todos os presentes, a arena entrou em êxtase novamente enquanto todos gritavam ou aplaudiam. Vá aua! O que foi isso? Você viu o que ele fez? A luta não durou nem um minuto antes de acabar. Foi uma vitória total de Kevin. Na direção onde Ren olhava anteriormente, dentro de uma cabine privada, 2 instrutores vestindo um uniforme verde pálido semelhante ao do jovem no palco estavam sentados à cabeceira de uma mesa de conferência dentro da sala privada que dava vista para os terrenos da arena abaixo. No total, havia 15 alunos sentados ao seu lado, todos observando solenemente a figura de Kevin exibida no monitor à sua frente. Os alunos sentados à esquerda eram evidentemente mais velhos, enquanto os alunos à direita eram um pouco mais jovens, com rostos que mostravam sinais de imaturidade. As pessoas ali eram os outros membros da Academia Teodora. O mais velho que estava à esquerda tinha um nariz ligeiramente torto e olheiras. Seus traços faciais eram solenes e sérios. Ao sentar-se com os ombros largos, ele transmitia uma sensação de grande robustez. Ele falou em um tom baixo. De acordo com nossas investigações, as habilidades de Kevin devem estar na faixa de EAD. No entanto, julgando pela facilidade com que ele derrotou Wilson, temo que sua classificação já tenha alcançado pelo menos e mais. Ouvindo a avaliação do mais velho sobre Kevin, os 15 alunos ficaram um tanto céticos e começaram a sussurrar entre si. Continuando, o mais velho disse: Infelizmente, como a batalha terminou muito rápido, não conseguimos entender melhor sua arte da espada nem suas habilidades, pois parece que ele está escondendo suas verdadeiras capacidades. Instrutor Thompson, não fique ansioso. Não acho que as coisas sejam tão complicadas. Sentado em frente ao instrutor estava um jovem de cabelos longos e pretos. Ele tinha cerca de 16 anos e possuía uma postura refinada e elegante, com uma aparência que combinava com seu comportamento. Ele tinha grandes olhos azuis brilhantes e uma estatura alta e esguia. Suas mãos, agora apoiadas na mesa, giravam uma caneta tinteiro preta com gravações douradas ao lado. O nome do jovem era Aaron Hinestone e ele era o atual primeiro colocado dos alunos do primeiro ano na Academia Teodora. Devido ao seu talento, ele era extremamente respeitado entre seus colegas. Naturalmente, por causa do ambiente ao qual foi exposto, Aaron desenvolveu um comportamento arrogante que o fazia pensar que era o número 1 entre a geração mais jovem. Isso até o nome de Kevin começar a se tornar mais famoso que o dele. Foi a partir daí que Aaron começou a aprender sobre o talento de Kevin e a explorá-lo. Quanto mais Aaron lia, mais animado ele ficava. Dado seu prestígio e talento, se conseguisse derrotá-lo, não seria aclamado como o maior da geração mais jovem. Apenas o pensamento fez Aaron sorrir ao pensar consigo mesmo. Ele era alguém digno de ser seu trampolim. Após um tempo, Aaron Hinestone finalmente levantou a cabeça e sorriu. Esse sorriso era como o de uma víbora venenosa em busca de uma presa. Observando os monitores no meio da sala por alguns segundos, o jovem sorriu e disse: Instrutor Thompson, deixe esse tal de Kevin comigo. Mas, justamente quando o instrutor Thompson estava prestes a protestar contra a decisão de Aaron, uma voz fria e autoritária o interrompeu. Deixe-o. Assim que sua voz se apagou, a atenção de todos se voltou para a pessoa que acabará de falar. A pessoa que falou era o instrutor sentado à direita. Ele tinha uma barba grisalha e um porte bastante grande. Seu cabelo branco curto se assemelhava a agulhas de aço, e os fios em suas têmporas, junto com sua barba encaracolada, o faziam parecer impressionantemente aterrorizante, como um general de guerra que acabará de voltar de uma longa batalha. Capítulo 164. E morra em um. The Author's POV. Manticore. Sexta-feira. Fá. Enquanto a fumaça negra subia pelo ar e envolvia meu quarto, eu olhei para minha mão direita, onde um anel negro brilhante repousava em meu dedo indicador. Seu design era bem simples, parecendo qualquer anel comum encontrado no mercado. No entanto, se alguém olhasse de perto, perceberia um brilho vermelho pulsando dele. Observando o anel em meu dedo, murmurei suavemente. Legal. Humano, é melhor você cumprir sua promessa. Sim. Acenando com a cabeça, olhei novamente para o anel em meu dedo e, curiosamente, perguntei.
Como é ser um anel? HMPH, se não fosse pelo seu acordo, eu nunca teria feito isso. Que humilhação! Sim, o anel em meu dedo era, na verdade, Angélica. Como eu não podia levar Angélica comigo em sua forma de gato, decidi transformá-la em um anel. A razão pela qual pedi que ela se tornasse um anel era porque sua forma de gato seria um fardo para mim. Se surgisse uma situação em que eu precisasse fugir, Angélica não conseguiria acompanhar a mim e ao Kevin, pois não poderia usar seus poderes se não quisesse alertar os demônios ao nosso redor sobre sua presença. E considerando que ela não tinha núcleo em seu corpo, a situação não seria boa para nós dois. Além disso, a razão principal pela qual não queria que ela fosse exposta era que isso estragaria meus planos e revelaria minha localização, já que os demônios tinham um jeito de perceber se outro demônio estava perto. Até que a parte do meu plano que exigia que ela se expusesse se concretizasse, ela tinha que se esconder como um anel. Apenas com ela tudo o que eu planejei nos últimos 2 meses se tornaria realidade. Portanto, não poderia enfatizar o quão importante era que ela permanecesse como um anel. Se até um pequeno detalhe do meu plano desse errado, minhas chances de sobrevivência seriam praticamente nulas. Para ser honesto, eu ainda preferia sua forma de gato, mas isso serviria por enquanto. Antes de agora, já tinha pensado em transformá-la em um anel, mas depois de refletir um pouco, decidi não seguir essa ideia, pois isso significaria que eu teria que carregá-la comigo o tempo todo, inclusive nas aulas, o que seria apenas irritante. Especialmente considerando que ela tendia a me incomodar o tempo todo. Por favor, não. Eu sei que você odeia isso, mas por favor, aguente um pouco. Prometo que cumprirei minha parte do acordo. É melhor que sim, já que assinamos o contrato de mana, você deve, naturalmente, cumprir sua parte, a menos que queira morrer. Acho que isso é verdade. Enquanto conversava com Angélica por alguns minutos, após explicar tudo o que queria dizer a ela, toquei minha cintura, onde uma espada negra fina repousava silenciosamente. Estrela Sombria. A nova espada que eu havia encomendado 1 mês e meio atrás com Amanda. Como era recém-fabricada, chegou apenas 1 semana atrás e eu não tive muito tempo para brincar com ela. Mas assim que coloquei minhas mãos na espada, soube que era uma categoria acima das outras espadas que já tinha usado antes. Especialmente pela sensação que proporcionava ao segurar. A espada não era nem muito fina nem muito grossa e pesava cerca de 2 quilos. Para mim, isso era praticamente nada, já que conseguia levantar halteres de 100 kg sem problemas agora. Desde o peso até o design, a espada era perfeita. Além disso, eu gostava especialmente de seu efeito revestimento Psion que me permitia revestir a espada com Psions elementares. Como já disse, não tive muito tempo para experimentar a espada, mas após aprender sobre Psions com Dona nos últimos meses, descobri um truque realmente interessante. Misturando Psions de fogo com Psions de vento, eu poderia criar eletricidade e, ao fazer isso, descobri que ao revestir minha espada com esses 2 Psions, poderia envolver minha espada em relâmpagos. Esse truque, combinado com o estilo Cake, seria devastador, pois relâmpagos são tanto fortes quanto rápidos, que é exatamente do que se trata o estilo Cake. Um ataque rápido e devastador que foca em eliminar o oponente em um único movimento. Clank! Enquanto estava admirando minha espada, Kevin entrou no meu quarto, parecendo cansado. Atualmente, sua condição não parecia das melhores, pois ele estava extremamente fatigado e desgastado. Isso era especialmente evidente pelos grandes círculos escuros sob seus olhos. Notando seu estado, não pude deixar de dizer: "Você parece um pouco cansado." Observando-me, Kevin respondeu com um suspiro cansado. "Estou sendo desafiado constantemente todos os dias pelos alunos intercambistas. Claro que estou cansado." Balançando a cabeça, não pude evitar me gabar de sua desgraça. "Isso é o que acontece quando você se exibe demais." Verdade, mas tinha que ser feito. Acho que isso também era verdade. Como ele foi desafiado publicamente, Kevin não teve outra opção senão aceitar o desafio, ou as pessoas de outras academias achariam que ele era um covarde. Depois que ele derrotou seu oponente há alguns dias, quase todas as academias tentaram desafiá-lo para avaliar suas verdadeiras habilidades. Era um ciclo irritante que Kevin tinha que enfrentar como protagonista. Para ser honesto, se fosse eu, não me importaria de ser chamado de covarde se isso me salvasse do incômodo de ser desafiado constantemente, mas como Kevin tinha seu próprio orgulho, ele não suportaria isso e, portanto, aceitava todos os desafios que apareciam. Além do mais, não era como se ele não se beneficiasse com isso. Na verdade, Kevin se beneficiou muito, pois conseguiu vários parceiros de treino durante esse tempo. O único problema era que a maioria deles era fraca, já que as pessoas realmente fortes se recusavam a desafiá-lo. No final,
A única coisa que eu podia oferecer a Kevin era minha pena e simpatia. Sentando-me no sofá do meu quarto, perguntei: alguém te viu quando você entrou no prédio? Balangando a cabeça, Kevin respondeu de forma direta: não, eu me certifiquei de que ninguém me notasse, incluindo câmeras e instrutores. Bom, então isso significa que você está pronto. Olhando para mim, Kevin suspirou e acenou com a cabeça. Estendendo a mão em minha direção, ele disse: sim, me dê. Concentrando-me, fiz uma expressão de confusão ao dizer: dar o quê? Revirando os olhos, em um tom irritado, Kevin disse: não finja que não sabe, eu já te disse antes, me dê o núcleo de classificação D. Asterisco TSK asterisco. Estalando a língua, tirei um objeto esférico que pulsava um brilho roxo da minha pulseira dimensional. Eu realmente preciso te dar meu C. Dê logo. Enquanto eu tirava o orbe, encarando-o por alguns segundos, tentei protestar, mas após ser interrompido pela voz fria de Kevin, pude apenas entregá-lo relutantemente. Adeus, 50 mais milhões U. Obrigado. Agarrou o núcleo com a mão. Kevin me agradeceu. Observando o núcleo em sua mão por alguns segundos, enquanto se certificava de que tudo estava em ordem, voltou sua atenção para mim e perguntou seriamente: você está pronto? Sim. Levantando-me e olhando nos olhos de Kevin, acenei com a cabeça. Kevin também acenou de volta e, justo quando estava prestes a abrir o portal, se lembrando de algo, perguntou: certo, antes de irmos, você tem pelo menos 1 ano de suprimentos? Sim, eu tenho. Ouvindo a pergunta de Kevin, assenti e mostrei minha pulseira dimensional. Na verdade, eu tinha suprimentos para 2 anos comigo. Com a comida não estragando dentro dos armazéns dimensionais, eu podia armazenar praticamente toda a comida que quisesse sem me preocupar em ela apodrecer. Desde o primeiro fiasco do calabouço, eu me certifiquei de sempre manter pelo menos alguns meses de suprimentos alimentares dentro do meu espaço de armazenamento. Para armazenar tanta comida, comprei uma pulseira dimensional extremamente cara que poderia conter 10 vezes mais do que minha pulseira anterior. Com meu espaço de armazenamento agora ampliado, praticamente o enchi com tudo que pudesse imaginar. Drones, tendas, comida, água, livros, roupas, basicamente qualquer coisa que pudesse ser útil. Claro que, além disso, eu me certifiquei de levar o livro vermelho comigo, pois era a melhor vantagem que eu poderia ter ao viajar com Kevin. Apenas o livro poderia aumentar significativamente minhas chances de sucesso. Era tão importante que eu o trouxesse comigo. No meio de meus pensamentos, lembrando de algo, olhei para Kevin e perguntei: qual é a taxa de conversão? 1 para 10. Franzindo a testa, perguntei cuidadosamente: então, a cada 10 dias que passamos lá, um dia passa aqui? Sim. Colocando a mão no queixo, a expressão de preocupação em meu rosto se aprofundou. Após pensar um pouco, acenei com a cabeça e disse: certo, considerando que hoje é sexta-feira, isso significa que temos cerca de 2 dias e meio a 3 dias e meio para gastar. Além disso, provavelmente podemos pular um dia, nos dando mais 10 dias. Tenho certeza de que a senhorita Longbear não se importaria muito com nossa ausência, então isso significa que teremos, no máximo, 1 mês. Seria tempo suficiente? Honestamente, não tinha certeza. Segundo meus cálculos, sim, mas nunca se sabe o que pode dar errado. Franzindo a testa enquanto afastava a franja do meu cabelo, murmurei: ah bem, mesmo que passemos mais tempo, qual seria o pior que a dona poderia fazer? Nos matar. Bem, não importava. Já havia digitado uma mensagem para a dona que seria enviada a ela em 3 dias, explicando nossa ausência. A menos que eu retornasse antes disso, a mensagem seria enviada diretamente para ela, ajudando-me a evitar uma situação problemática em que uma longa busca por mim e Kevin aconteceria. Fingindo não ter ouvido meu murmúrio, Kevin fez uma pergunta que queria fazer há algum tempo. Aliás, você ainda não me disse por que estamos indo para Imorra. Além disso, quais são seus planos assim que chegarmos lá? Ele queria fazer essa pergunta antes, mas nunca teve a chance. Agora que estavam juntos e prestes a ir para Imorra, era apenas apropriado que ele soubesse no que estava se metendo. Ouvindo a pergunta de Kevin, acenei com a cabeça e disse: bem, vamos primeiro e eu explicarei meus planos. Vai levar um tempo para explicar, então é melhor falarmos lá do que aqui, onde o tempo passa mais rápido. Certo, isso faz sentido. Ouvindo minha explicação, Kevin acenou com a cabeça. Como o tempo fluía mais rápido aqui, cada minuto que perdiam aqui era como 10 minutos lá. Melhor ir lá primeiro antes de falar sobre os planos.
Assim, fechando os olhos e respirando fundo, Kevin estendeu a mão. Rip! Quando a mão de Kevin tocou o ar, como se estivesse agarrando a matéria e o espaço em si, ele rasgou o ar, e um vazio negro apareceu diante dele. Pequenas ondulações de magia residual começaram a aparecer lentamente na área em que Kevin estava, enquanto a mana dentro do corpo de Kevin estava rapidamente se esgotando. À medida que mais tempo passava, as ondulações se tornaram mais profundas e perceptíveis, adquirindo uma aura nebulosa. A névoa gradualmente cresceu em um vórtice aberto repleto de escuridão. Enquanto observava, percebi que pequenas luzes translúcidas de cores diferentes começaram a aparecer, preenchendo a escuridão em rotação como um céu estrelado. Com um núcleo em sua mão esquerda, Kevin de repente fechou a mão em um punho. Craque! Subsequentemente, como se fosse feito de vidro, o núcleo se despedaçou em milhões de pedaços e uma imensa luz roxa envolveu completamente o corpo de Kevin. Ignorando isso, enquanto seu corpo brilhava, Kevin olhou para mim e gritou: Rápido, entre no portal. Só consigo segurar por 10 segundos. Ok. Acenando solenemente com a cabeça, olhei para o portal negro que Kevin havia aberto com uma seriedade sem precedentes. Olhei brevemente para o anel negro em meu dedo, exalei e dei um passo decisivo para dentro da fenda. Era isso, pensei. Este era o momento em que eu deixaria a Terra e entraria em um planeta completamente diferente, e morra. Capítulo 165. E morra em 2. The Author's POV. GHGH. Após um período de tempo desconhecido, a luz atravessou a fresta das minhas pálpebras, estimulando minhas pupilas. Lentamente, abri os olhos. Ao abrir os olhos, o que encontrei foi um céu azul sem nuvens. Um rico aroma da natureza invadiu minhas narinas, fazendo minha mente sonolenta começar a se clarear. Deitado no chão e encarando o céu, a primeira coisa que chamou minha atenção foram 3 bolas amarelas brilhantes flutuando no céu. São aqueles sóis. Enquanto olhava para as 3 bolas amarelas no céu, após alguns segundos, tive que desviar o olhar devido à sensação de ardência nos olhos. Eram, de fato, 3 sóis. Estava em Imorra, e os 3 sóis eram a confirmação disso. Virando minha cabeça para a esquerda e para a direita, percebi que estava deitado em um vasto campo de grama. Ao longe, avistei grandes rochas se projetando do chão e, embora escassas, árvores também apareciam à distância. Até agora, além dos 3 sóis no céu, tudo parecia exatamente como na terra. HM. Ao tentar levantar minha mão, logo percebi que precisava fazer muito mais esforço do que estava acostumado. Era como se um peso enorme estivesse pendurado em meu braço. Frunci a testa por um segundo e percebi instantaneamente o que estava acontecendo. Certo. A gravidade aqui é 3 vezes mais forte do que a da Terra. Com este planeta sendo muito maior que a Terra, tanto em tamanho quanto em massa, a gravidade deste lugar era também mais intensa. Felizmente, nos últimos meses, eu havia treinado na sala de gravidade fornecida pela academia, esperando algo como isso. Graças a isso, não fiquei sobrecarregado pela gravidade. Está acordado? Enquanto me sentava, ouvi de repente a voz do Kevin ao meu lado direito. Virando a cabeça em sua direção, vi que ele estava sentado descontraidamente em uma pequena rocha, limpando a bainha de sua espada com um pano branco. Esfregando os olhos para me acostumar com a luz intensa vinda dos sóis, perguntei curioso: quanto tempo fiquei desacordado? Com os olhos fixos em sua espada, Kevin respondeu: não muito, cerca de 10 minutos desde que cheguei aqui. Massageando minha testa, assenti com a cabeça e me levantei lentamente. Embora tivesse treinado sob essa gravidade antes, ainda precisava de tempo para me ajustar adequadamente à força gravitacional deste planeta. Certo, não é tão ruim assim. Se eu tivesse desmaiado por um dia, as coisas teriam ficado complicadas. Felizmente, não foi tão longo. Bati 2 vezes no meu bracelete, tirei uma caixa retangular preta e a joguei para Kevin. Aqui, vá montar um espaço dimensional. Pegando a caixa, Kevin olhou para mim com confusão, observando o vazio da campina. Espaço dimensional? Aqui. Sim, vamos descansar primeiro. Quero dizer, olhe para o estado em que você está. Não havia como viajar com Kevin naquele estado. Especialmente com as olheiras profundas sob seus olhos. Considerando quão perigoso era esse lugar, para ele se mover assim era como pedir para se matar. Certo. Após um momento de reflexão, Kevin assentiu. A sugestão de Ren fazia sentido. Ele estava, de fato, cansado. Após lutar todos os dias contra os alunos de outras academias, Kevin não estava em sua melhor forma.
Embora seus oponentes não fossem nada de especial, como ele queria tirar proveito dos treinos, impôs várias desvantagens a si mesmo, o que resultou em sua situação atual. Brincando com a caixa preta em suas mãos por alguns segundos, Kevin olhou para mim e perguntou: qual é o raio disso? 10 metros. Qualquer coisa além disso eu provavelmente iria à falência. Não estava mentindo sobre isso. Um total de 5 milhões de U, era quanto aquela coisa me custou. Para comprar aquilo, tive que meter a mão no orçamento do grupo de mercenários. Se não fosse pelo fato de eu ter prometido às Malsnak que devolveria o dinheiro em uma semana, nunca teria conseguido comprar aquilo. Ainda assim, na minha opinião, foi um bom investimento. Assim, eu poderia pelo menos descansar sem me preocupar muito com a minha segurança. Certo, vou começar agora. Colocando sua espada de lado, Kevin analisou os arredores e começou a montar o espaço dimensional ao nosso redor. Bom. Vendo Kevin se movimentar para preparar o espaço dimensional, tirei uma pequena pérola preta do meu bracelete e murmurei: enquanto você faz isso, vou montar uma tenda. E assim, pelos próximos 10 minutos, enquanto eu montava a tenda, Kevin organizava o espaço dimensional. Embora não parecesse haver bestas ou demônios ao redor da área em que estávamos, nunca era uma má ideia ser cauteloso. Com o espaço dimensional ao nosso redor, não precisaríamos nos preocupar com demônios nos avistando. Exatamente 10 minutos após ele começar a preparar o espaço dimensional, Kevin voltou em minha direção. Certo, terminei. Enquanto voltava, pressionando um botão, uma grande cúpula transparente apareceu acima de nossas cabeças, cobrindo a área em que estávamos. Vá! Legal! Observando a cúpula que se formava acima de nós, apontei para o assento ao meu lado e incentivei Kevin a se sentar. Bom, sente-se. Certo. Acenando com a cabeça, Kevin se sentou e se reclinou. O silêncio prevaleceu ao nosso redor, enquanto nenhum de nós falava. Tirei uma barra de energia do meu bolso, abri a embalagem e dei uma mordida enquanto olhava para a distância. Este lugar parecia tão pacífico para um mundo conquistado pelos demônios. Entretanto, eu sabia que isso era apenas uma fachada. Este lugar não era nada pacífico. Perigos espreitavam em todos os lugares e um passo em falso poderia custar nossas vidas. Sabendo disso, precisávamos ser especialmente cautelosos ao nos movermos. Não podíamos ser descuidados. Enquanto meus pensamentos paravam ali, franzi a testa levemente, olhei para Kevin e quebrei o silêncio. Vamos descansar por algumas horas. Depois disso, vamos nos mover. Para onde vamos? Good Kodror. Surpreso, Kevin olhou para mim e perguntou: Good Kodror? Acenando com a cabeça, disse lentamente: sim, a última cidade orc remanescente. Good Kodror. Esse era o nome da última e definitiva fortaleza orc em Imorra. Uma enorme cidade com mais de 1 milhão de orcs a defendendo. Embora este planeta estivesse atualmente conquistado pelos demônios, eles haviam dominado apenas cerca de 80% dele. Os últimos 20% da terra ainda estavam sob controle dos orcs. Embora a terra que atualmente controlavam fosse em grande parte infértil, ao saquear ocasionalmente os demônios, os orcs conseguiam manter um certo ponto de apoio neste planeta. Além disso, como os demônios estavam se concentrando na conquista da terra, não tinham pessoal suficiente para assumir completamente este lugar. Mas ainda assim, embora não estivesse totalmente conquistado, era apenas uma questão de tempo até que todos os orcs neste planeta fossem exterminados. Com a sua oferta de comida limitada e a falta de reforços, eles estavam à beira da eliminação. Essa também era parte da razão pela qual este lugar era tão perigoso. Com a desesperança dos orcs, conflitos entre orcs e demônios eram uma visão comum nesta terra. Ambos os lados lutavam sempre que tinham a chance. Sabendo disso, ao nos movermos, Kevin e eu precisávamos ser extremamente cautelosos para não nos envolvermos nos conflitos, já que poderíamos muito bem morrer considerando que éramos apenas de rank E e D. Algo equivalente à carne de canhão neste mundo. E embora eu soubesse de tudo isso, ir para Good Kodror era o primeiro e mais crucial passo do meu plano. Tudo começaria a partir daí. Entendi. Franzindo a testa, Kevin permaneceu em silêncio por alguns segundos. Com o sistema ajudando-o, Kevin tinha uma ideia geral das circunstâncias deste lugar. O que o surpreendeu, no entanto, foi como Ren conseguiu saber todas essas informações, considerando que nem mesmo as pessoas na Terra conheciam a existência deste lugar. Isso fez a imagem de Ren em sua mente se tornar ainda mais obscura. Ainda assim, Kevin não planejava perguntar como ele sabia dessas informações. Cada um tinha seus próprios segredos, incluindo Kevin.
Uma das razões pelas quais Kevin gostava de Ren era porque ele nunca questionava suas decisões ou coisas que parecessem fora do lugar. Mesmo que ele fizesse algo louco na frente dele, Ren provavelmente não perguntaria como ele fez isso. Ele era alguém que respeitava limites e Kevin gostava disso. E como Kevin sabia disso, ele também decidiu não investigar muito. Como ele disse antes, todos tinham seus segredos, e a menos que dissessem voluntariamente, era melhor não perguntar demais. Isso era chamado de respeito. Enquanto seus pensamentos paravam ali, Kevin abriu o mapa de Morra através da interface do sistema e deu uma boa olhada nele. Alguns minutos depois de abrir o mapa, virando a cabeça em direção a Ren, ele perguntou: "Mas por que estamos indo para Good Kodror primeiro? Na verdade, isso de lado, você ainda não me explicou por que estamos aqui." "Ah, certo, ainda não te contei." Ouvindo a pergunta de Kevin, assenti. Estava na hora de explicar meus planos. Olhando diretamente em seus olhos, disse lentamente: "Estamos indo procurar a cura para a maldição do rompedor da mente." "O quê?" Com os olhos bem abertos, enquanto ainda estava sentado, Kevin me olhou com incredulidade. A maldição do rompedor da mente. Aquela maldição infame por ser incurável. Como Kevin não poderia ficar chocado ao ouvir que estávamos procurando uma cura para algo famoso por não ter cura? Percebendo a reação de Kevin, acenei com a cabeça. "Sim, você ouviu corretamente, a maldição do rompedor da mente." "Se como?" Eu pensei que era incurável. Olhando para Kevin, balancei a cabeça. Só porque não há uma cura na Terra, não significa que não haja uma em outro lugar. O mundo é justo, não há maldição sem cura, e não há doença que não possa ser tratada. É apenas que a cura ainda não foi descoberta. Respirando fundo para se acalmar, Kevin tentou recuperar a compostura. Honestamente, embora chocante, Kevin sabia que essa viagem não seria um simples passeio, e o fato de que eles vieram aqui para encontrar a cura para algo que não deveria ter cura fazia muito mais sentido do que apenas estar aqui para turismo. Embora chocado, ele conseguiu se acalmar rapidamente. Olhando solenemente para mim, Kevin perguntou: "Se ir para Good Kodror é o primeiro passo do plano, o que vem depois? E o que você espera alcançar?" Ouvindo a pergunta de Kevin, coloquei a mão no queixo e pensei por um momento. Bem, se quisermos colocar em termos simples, MHH. Fazendo uma pausa por um segundo para encontrar as palavras certas, depois de um pouco de reflexão, eu disse: "Vamos abalar este lugar até o núcleo."